A paz do Senhor a todos, meus irmãos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu orei muito para que esse vídeo fosse de fato direcionado pelo Espírito Santo. E antes de mais nada, eu senti agora de orar com vocês. Então, se você puder nesse momento, fazer uma oração juntamente comigo. Ó Senhor Deus, Santo Rei Altíssimo, Soberano Senhor, em nome de Jesus, viemos te pedir, Pai, que o Senhor conceda misericórdia a nós, para que através desse vídeo, Pai, vidas sejam verdadeiramente tocadas, corações sejam verdadeiramente despertos em entendimento, Pai. Em nome de Jesus, não permite que ninguém saia desse vídeo sem absorver a porção de entendimento que o Senhor liberou para cada uma aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, vem ministrar os nossos corações, que essa palavra não seja roubada nem sufocada, tampouco seja morta antes de frutificar em nós, meu Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, prepara cada coração aqui, para que essa palavra venha verdadeiramente frutificar para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Por amor do Teu nome, em Tua imensa misericórdia, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é cheio de amor e compaixão. Fala aos nossos corações nesse momento, ministra cada uma aqui e nos transforma para que os nossos frutos deem glórias e graças a Ti neste mundo, para que todos vejam e todos Te glorifiquem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar em Efésios 4, do verso 1 ao 6. Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que texto forte, meus irmãos. Quero chamar completa e total atenção a vocês para esta parte. Suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja do Senhor é uma só. E esse é o intuito desse vídeo. É despertar você que a sua luta não é contra o seu irmão, não é contra quem prega melhor, não é contra quem serve melhor, não é contra quem não te deu o reconhecimento que você merecia. A nossa luta não é essa. Nós deveremos nos esforçar com todo o amor que não vem de nós. Esse amor, não pense que vem de você. Não é, eu não consigo gostar de fulano, eu não consigo amar fulano. Você deixa que Jesus ame através de você. Não é o seu amor, não existe amor em você. Amor é graça de Deus, porque Ele é amor, Ele é cheio de amor. Então nós permitimos que Deus ame através de nós. Nós resistimos a nós e fazemos o que o Senhor quer fazer através de nós. Partindo desse mesmo entendimento, à luz da palavra do Senhor, eu quero chamar vocês a nós irmos lá no texto que está em Marcos. Quando Jesus estava expulsando demônios, curando pessoas, e os fariseus estavam se corroendo de inveja por dentro. Eles começam a acusar Jesus de estar fazendo isso através do príncipe dos demônios, através do poder de Satanás, era com que ele expulsava demônios. Então, lá em Marcos, no capítulo 3, do verso 22 ao 26, vai dizer assim: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. Então nós podemos ver aqui, não tem como um reino ser dividido. Lá no Antigo Testamento nós víamos que quando o juízo de Deus vinha sobre algumas nações que iam lutar com Israel, Deus
trazia sobre eles um espírito de confusão, para que eles começassem a lutar contra si próprios. E a guerra, Israel nem precisava lutar, eles mesmos se destruíam. Então, quando um reino se divide e um começa a lutar contra o outro, em vez de juntos lutarem contra o mal, esse reino subsiste, esse reino se destrói. E é o que infelizmente tem acontecido no nosso meio. Vocês já ouviram falar em doença autoimune? Trazendo aqui um exemplo para vocês, lúpus. Basicamente é quando o corpo começa a desconhecer as células do próprio corpo e começa a atacar o próprio corpo. É uma doença que não tem cura, tem tratamento, mas tem vários problemas, a saúde fica frágil, tem que viver à base de remédios com altíssimos efeitos colaterais. Por quê? Porque é um corpo atacando o próprio corpo e o corpo inteiro fica doente. Então, nós somos um corpo doente. Porque em vez de nós estarmos unidos, fortalecidos, lutando contra o mal, contra o engano das trevas, nós estamos lutando um contra os outros, no lugar de estarmos fazendo de tudo, nos esforçando para manter a unidade do Espírito, suportando uns aos outros em amor. Voltando lá para o nosso maravilhoso livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Também a palavra do Senhor vai dizer que a intenção da graça que nos foi concedida era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só, Jesus veio e fez coisas extraordinárias e ele disse: foi lindo o que eu fiz, foi grandioso, mas vocês vão fazer coisas muito maiores, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está agora sobre nós. E Deus, em sua grandiosidade, faz coisas grandiosas através de nós. Então aquele povo sujo, condenado, agora é um povo lavado, é um povo que é cheio do poder de Deus, e Satanás fica apavorado com isso, ele se estremece de raiva, porque Deus não somente reconectou a humanidade com ele, mas Deus deu poder a esse povo que era uma formiga, que era pisoteada por Satanás. Mas agora o poder de Deus age através de nós nesta terra. O inimigo se estremece de raiva com isso, mas enquanto a igreja tem todo esse poder à sua disposição, o inimigo está a rir do povo de Deus, porque o povo de Deus se afasta de Deus por qualquer coisa, briga com o próximo por qualquer coisa, sai da igreja por qualquer coisa, vira a cabeça para cima, diz que não vai falar mais com 15 pessoas da igreja por besteira, em vez de se fortalecer e firmar os pés na palavra da verdade e viver essa verdade. Cristo, quando venceu Satanás no deserto, ele não venceu simplesmente porque ele sabia a Bíblia decorada. Satanás também sabia. A diferença é que Cristo tinha autoridade, porque ele era a palavra, ele vivia aquela palavra. E o povo de Deus prega, mas não tem autoridade porque não vive o que fala. E o povo de Deus só terá autoridade contra o reino das trevas quando viver essa verdade, quando a igreja estiver fortalecida, vivendo essa verdade, se esforçando para viver a palavra de Deus. Meu temor não é com as coisas do mundo, meu temor é de não viver isso aqui. Meus irmãos e irmãs, orem ao Senhor. Orem ao Senhor. Eu vim gravar esse vídeo, mas eu orei 2 horas antes de gravar esse vídeo. Porque a minha luta de uns 2, 3 dias pra cá, pra gravar esse vídeo, foi grande. Vocês já podem imaginar o tema do vídeo, vocês já podem imaginar que a luta pra estar aqui foi pesada. Gente, a oração é o caminho. Chorar, suplicar, jejuar por um coração humilde é o caminho pra você estar vivendo numa igreja. É a oração. Porque é a oração que te vai fazer liberar perdão. É a oração que te vai fazer suportar o irmão. É a oração que vai fazer a tua carne ficar bem caladinha lá dentro, enquanto tu permite que o Senhor ame o teu irmão através de ti. É a oração que vai fazer tu enxergar, abrir os olhos e ver o quanto tu é péssimo.
e o quanto tu é completamente dependente do Senhor. É a oração que vai te guiar. Então, ore, irmão. Ore. Exercite a oração. Ah, mas eu não consigo orar. Exercite. A oração é a chave de tudo. A oração é a chave do poder da igreja. A oração é a chave da ousadia no Espírito para levar a palavra de Deus. A oração é a chave para que Deus abra as portas da pregação do Evangelho. A oração é a chave para que você seja transformado. A oração é a chave para a sua transformação, a transformação da sua família, do seu marido, do seu filho, da sua igreja. Nós não fazemos nada sem Deus, mas o Senhor resolveu agir em nós, nessa terra, através da oração. Então, irmãos, assim, vocês vão encontrar algumas dificuldades dentro da igreja. Algumas pessoas vão te decepcionar. Algumas pessoas não vão te tratar como você acha que deveria ser tratado. Mas ore a Deus. Ore a Deus para que Ele tire esse sentimento do seu coração, qualquer ressentimento, qualquer rancor, lhe limpe e lhe permita amar essa pessoa. Porque a gente tem que sempre lembrar que nós fizemos coisas horríveis contra o nosso Deus, nós fomos inimigos dele, mas Ele nos perdoou. Então você peça, Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. O Senhor nos manda perdoar 70 vezes 7. Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor perdoou. Não somente perdoar, mas ser limpo de todo ressentimento, de todo rancor. E que isso seja levado para o mar do esquecimento, já nem mais lembrar. Outra dificuldade que a gente encontra na igreja é a comparação. A comparação que muitas vezes vai surgindo um sentimento de inveja de outras pessoas. E assim, gente, isso é em qualquer ambiente. Na academia, você pode sentir inveja de outra pessoa que seja melhor do que você. Na escola, na faculdade, de outra pessoa mais inteligente que você. Então é um sentimento humano, mas você precisa apresentar esses sentimentos em oração. Gente, algo que o Senhor me ensinou: apresente tudo a Deus. Tudo faça conhecido dele. Não que ele não já conheça, mas a gente tem que apresentar, porque o que é que acontece? Quando um pecado vem a nós, mesmo que Deus já saiba, a gente precisa apresentar a ele, pedir perdão, para que ele tenha a legalidade de atuar ali, limpando, santificando, transformando, tirando de nós aquilo. Então, tudo que você... Ai, sentir inveja de fulana, já vai lá pedir perdão ao Senhor, apresentar a Deus. Ai, eu tô me comparando muito com fulana, já vai lá, apresenta pro Senhor. Pede pra Ele limpar você desse sentimento, dele te dar um coração humilde. E assim, uma coisa que o Senhor me traz muito é que quando eu sinto algum sentimento assim em mim, o Senhor me leva a me imaginar com essa pessoa de mãos dadas. E a gente, tipo, lutando como um só, nos tornando, assim, um escudo muito forte, uma fortaleza muito forte, sabe? Então, sempre que vier esse sentimento de comparação, de fulano tá sendo mais reconhecido, fulano tá fazendo melhor que eu, muitas vezes a gente pode dar vontade até de você desistir. Por que eu vou fazer isso? Às vezes eu entro no Instagram e vejo tantas pessoas estudadas que sabem de tanto que eu penso, meu Deus... Eu fico até com vergonha, eu vou gravar meus videozinhos falando um pouco que eu sei. Mas o que você faz com amor pro Senhor é o que Ele quer de você. Entenda, uma coisa que eu aprendi muito importante, o jeito de cada um é para alcançar pessoas diferentes. Você vai alcançar pessoas que o João não alcança com o jeito dele, mas o jeito do João vai alcançar pessoas que você não alcança. E o que importa é a mensagem. Não é sobre você, não é nada pra você, é sobre o Senhor e para o Senhor. Uma vez aconteceu uma coisa, o Senhor me deu uma palavra, me deu um ensinamento, e Ele deu a mesma coisa para outra pessoa do meu grupo. E Ele mandou que a outra pessoa fosse falar. Ele não levantou meu nome para falar. A outra pessoa falou. E enquanto ela falava, o Espírito Santo falava dentro de mim. E aí? Tá sentindo o quê? Eu dei para ela e dei para você. Mas eu quis que ela falasse. Você tem alguma coisa a dizer? Você tem alguma coisa contra? E nesse dia, gente, eu lembro que eu chorei e eu disse, nem que eu seja a segunda e nunca seja a primeira. Se a tua palavra foi entregue, se a tua mensagem foi entregue, eu me dou por satisfeita, porque eu não vim aqui, nada disso é pra mim, é pro Senhor, independente de quem vai entregar. Se a mensagem for entregue, eis aí a minha glória, eis aí a minha felicidade, a mensagem do Senhor foi entregue. Não é sobre eu entregar,
E poucos dias depois, essa minha mesma amiga veio falar comigo dizendo, Mirelle, e eu contei pra ela o que tinha acontecido, e ela disse, Mirelle, aconteceu a mesma coisa comigo, o Senhor entregou uma mensagem pra mim e pra menina, mas ele disse que não era pra eu entregar, era pra ela entregar. E enquanto ela entregava a mensagem na igreja, ele me confrontava, e aí, alguma coisa contra eu ter mandado ela entregar, ter dado a mensagem pra vocês duas e ter escolhido ela pra entregar a mensagem? Você tem alguma coisa contra? A importância é você entregar ou é a mensagem ser entregue? Então na igreja vai acontecer disso, vai acontecer de Deus ter te feito uma promessa e você vê promessas de outras pessoas acontecendo primeiro do que a sua. Você vai ver de Deus ter te entregue uma mensagem e levantar outra pessoa para entregar a mesma mensagem e não você. E você tem que dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, porque a graça do Senhor é o bastante. Outra coisa, se Deus lhe abençoar e graças a Deus você começar a ser lá levantado para fazer algumas coisas importantes na igreja e os elogios começarem a lhe levantar, vá pro pó. Pode ir pro pó, taque a sua cara lá e chore e rasgue-se o chão e diga, eu só vou me levantar daqui quando essas vozes pararem de querer me seduzir, me envaidecer e o Senhor coloca um coração humilde dentro de mim, em nome de Jesus. Jejue para que Deus lhe dê um coração humilde. Vá no pó até que Ele tire toda a vaidade que queira exaltar você mesmo em meio ao que o Senhor está lhe levantando para fazer. Se os seus irmãos estiverem pecando, se você estiver percebendo alguma coisa, algum movimento dentro da igreja do mal, que tá um monte de gente acontecendo os mesmos problemas de discórdia, muita picuinha, não vá se juntar ali e falar ainda mais mal, não. Vá colocar sua boca no pó e vá orar por esses irmãos, vá orar para que Deus restaure sua igreja, para que Deus liberte, porque pode ser algum espírito ali maligno que tá agindo ali dentro. Enfim, vá orar para Deus libertar a sua igreja e santificar a igreja do Senhor. Ore apresentando, assim como Neemias, como Daniel, apresente os pecados que a sua igreja tem cometido e ore pedindo para que o Senhor Deus santifique, purifique, perdoe e dê libertação para a sua igreja, em nome de Jesus. E por fim, eu não sei se você tem enfrentado esse desejo por reconhecimento dentro da sua igreja. Ainda não me deram chance de pregar, não me deram chance de fazer isso e aquilo, não me reconhecem. Eu não sei, mas eu queria trazer esse texto aqui para vocês que está lá em Lucas 14, no verso 7 ao verso 11. Diz assim, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier alguém que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Quando eu entrei na igreja, foi logo depois do Fire, e o Fire foi uma experiência sobrenatural. Durante o Fire, o Senhor levantou umas 4 pessoas e eu fui uma delas. E eu pensei, tipo, meu Deus, depois daqui vai ser só aumentando, só mais coisas sobrenatural, incríveis. Mas simplesmente o Senhor disse, agora entre na equipe da limpeza, fique lá escondida que eu vou trabalhar em você. Ponto, acabou-se. Inclusive, eu me batizei e no meu batismo eu dei o testemunho. E enquanto eu tava ali no meu jejum, no batismo orando, o Senhor me disse, depois do batismo, o pastor vai lhe chamar pra tal coisa, que era uma coisa no púlpito e tal. Você vai dizer não. E eu até disse, Senhor, um monte de gente vai se batizar, por que que ele chamaria a mim? Enfim. E realmente, gente, depois do batismo, o pastor me chamou. E eu disse não, porque o Senhor tinha me dito. Então, algum tempo depois, eu tava ali do nada, no final de um culto, chega uma das meninas líderes e me entrega um convite, dizendo, olha, você vai pregar, me convidando pra pregar no Congresso de Mulheres. E eu fiquei tipo... E Deus é tão cuidadoso, gente, que exatamente nesse dia o pastor falou no culto, olha, vou abrir aqui a Academia de Profetas, que é mostrando pra vocês como se faz uma pregação. Deus é tão cuidadoso que ele me deu uma aula, me deu aula de pregação com o pastor no dia que
Foram 2 aulas alguns dias depois de eu ter recebido o convite para pregar. Gente, Deus é maravilhoso. E Ele faz coisas grandiosas através de nós. Ele quer fazer coisas cada vez maiores através de nós. Mas Ele pede uma coisa: honre o meu nome. Honre o evangelho que você carrega. Honre o corpo que você faz parte. Não é por você, não é sobre você. É sobre o mandamento. É sobre a unidade no Espírito. É sobre o povo de Deus, o nome de Deus que você carrega. Tenha temor antes de você sentir inveja, antes de você se comparar, antes de você fazer qualquer coisa. Antes de você querer a glória para você, tenha temor. Vá aos pés do Senhor, que Ele vai lhe limpar, lhe santificar e apontar você para a vontade dEle, para viver aquilo que Ele preparou para você antes de você nascer. É isso, meus irmãos, nós terminamos aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido ministrados e despertados com esse entendimento do céu. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Um beijo. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo vídeo.